Tem um país ali na América Central chamado Guatemala. A língua oficial do país é o espanhol e a capital é a cidade da Guatemala. Ele fica um pouquinho embaixo do México e é banhado por dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, sendo também o berço da civilização maia. Tanto que se tu um dia for pra lá, tu vai ver pirâmides tipo essa daqui. Mas nem tudo são flores na história da Guatemala. E hoje a gente vai te contar sobre aquele que foi o primeiro golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos aqui na América. O golpe da Guatemala de 1954. Uma vinheta guatemalteca. Antes de mais nada, a gente quer te convidar a ouvir o nosso podcast. Tu encontra ele facinho ali no Spotify. É só procurar por podcast do Vogalizando. Enquanto tu ouve ele, tu pode procurar a gente nas redes sociais, ali no Instagram, e responder o nosso quiz, para ver se tu consegue ser da galera do gabarito. Caso tu queira colaborar financeiramente com o nosso canal também, pode fazer isso através do PicPay, do PayPal e do nosso Pix. A chave é o nosso e-mail, vogalizandoahistoria@gmail.com. Na década de 50, a Guerra Fria estava com tudo. O presidente americano era o Dwight Eisenhower, um general que era um grande herói da Segunda Guerra Mundial. E o vice era o Richard Nixon, que depois veio a se tornar presidente. E se tu quiser saber um pouco mais sobre como foi a presidência do cara, a gente tem um vídeo sobre o escândalo de Watergate bem aqui. O secretário de Estado na época era um cara chamado John Foster Dulles, que era conhecido por ser um grande anticomunista. E o irmão dele, o Allen Dulles, também era grandão no governo, porque o cara era diretor da CIA. O importante sobre esses caras é que eles tinham ligação com uma famosa empresa que tinha imensas plantações na América Latina, a United Fruit Company. Essa empresa era gigantesca e atuou em vários países, sendo necessário de vez em quando um serviço jurídico, que para isso precisava de bons advogados. É aí que entram os irmãos Dulles, que ganhavam uma grana maneira prestando serviços para essa empresa. Um dos lugares que essa empresa atuava era na Guatemala. E não é segredo de que os Estados Unidos financiaram ditaduras e derrubaram governos mundo afora, principalmente aqui na América. O primeiro governo que eles fizeram isso foi nesse pequeno país da América Central. Isso foi em 1954, e o presidente do país era um cara chamado Jacobo Arbenz. Ele já era um cara importante na política guatemalteca desde 1944, quando aconteceu a Revolução Guatemalteca, que colocou fim a uma série de governos autoritários e que facilitava a atuação de grandes empresas, como a United Fruit Company. Ele já tinha sido militar e assumiu a presidência em 1951, dando início a uma série de reformas. A popularidade do cara era bem boa e ele buscou dar sequência numa política de desenvolvimento econômico da Guatemala, mas também tinha como objetivo uma melhor distribuição de renda e também de terras. Acontece que mais da metade das terras cultiváveis da Guatemala pertenciam à United Fruit Company, só que só 3% dessas terras estavam sendo utilizadas. Os caras vendiam uma série de frutas tropicais para o mundo inteiro, mas principalmente banana, fazendo com que a Guatemala fosse conhecida como República das Bananas. Enquanto a empresa lavava a égua, 3/4 da população possuía menos de 10% das terras do país. A galera vai saber o que é lavar a égua, não? Era uma conta que pro Arbenz não estava fechando. Mas geralmente, quando se começa a falar muito em redistribuição de renda e de terras, tu começa a ser chamado de comunista. Principalmente se tu for um presidente latino-americano no meio da década de 1950. Não ajudou muito quando o Arbenz se vinculou ao Partido Guatemalteca do Trabalho, que tinha ligações com o comunismo e era amplamente apoiado pela esquerda. O que desagradava não só os Estados Unidos, mas também os países vizinhos, que não tinham interesse em aplicar as mesmas reformas no seu território. Não demorou muito para que os Estados Unidos resolvessem agir e mudar a situação. Já se pensava em um golpe de Estado desde o início do governo do Arbenz, quando o presidente americano ainda era o Harry Truman, mas ele só saiu do papel quando teve a interferência dos irmãos Dulles. O nome dessa operação era PB Success, e o militar responsável por ela era o guatemalteco Carlos Castillo Armas, que já era uma oposição desde a Revolução Guatemalteca em 1944. O golpe começou em 18 de junho de 1954, quando aproximadamente 500 soldados invadiram a Guatemala através da fronteira com Honduras. Recebendo apoio logístico e financeiro dos Estados Unidos, os caras conseguiram chegar na capital e começaram o bombardeio. E houve confrontos com o exército, mas o Castilho de Armas conseguiu tomar várias estações de rádio. Dessa maneira, ele soltou comunicados avisando que os Estados Unidos se juntariam ao golpe, o que desestimulou os soldados guatemaltecos em continuar na batalha. Os caras logo abandonaram a luta. Foi feito um bloqueio naval, cercaram o Arbenz e o cara não viu outra solução a não ser renunciar.
Isso foi no dia 27 de junho de 1954, quando o presidente e sua família deixaram o país. No aeroporto ainda foram bem rigorosos com o cara. Quiseram revistar ele e obrigaram ele a tirar a roupa. Ainda fotografaram o cara e publicaram as fotos. Provavelmente para tornar a situação ainda mais humilhante para ele. Até hoje a figura do cara é controversa no país, atraindo críticos e admiradores. Ele passou o resto da vida exilado, em países como o México e a União Soviética. Em 2011, a família do cara recebeu um pedido oficial de desculpas do governo guatemalteco. O filho do cara conversou com a BBC e relatou o sofrimento que a família passou. As duas irmãs do cara chegaram a tirar a própria vida. Quem estava na Guatemala quando o golpe aconteceu era o Che Guevara, que ficou com medo de ser perseguido, foi para o México e lá contou para todo mundo que ele conhecia sobre o que ele viu na Guatemala. E entre essas pessoas que ouviu a história do Che, estava o Fidel Castro. Esses acontecimentos ficaram presentes na memória dos caras que no final da década de 1950 conseguiram derrubar o governo cubano. O governo do Fidel também foi alvo de tentativas de golpe, mas sem sucesso. Não vai ter golpe aqui não, talvez só o meu. Começou na Guatemala um governo autoritário liderado pelo Castilho de Armas. Mas esse governo não foi muito longe não, porque em 1957 o cara foi assassinado por um guarda do palácio. Depois disso, uma série de militares se revezaram no poder. E apesar de alguns civis assumirem a presidência, a atuação deles foi mínima, igual a atuação do povo na política. Aqueles ideais nacionalistas que surgiram em 1944 foram abandonados. Em 1960, a Guatemala presenciou o início de uma guerra civil que só terminou 36 anos depois, em 1996. Essa guerra foi marcada por confrontos entre tropas do governo e guerrilhas. Milhares de mortos e desaparecidos. Nesse processo, o governo deu início a uma pacificação, ou seja, a eliminação de qualquer indivíduo que o governo entendesse como prejudicial. É um outro nome para perseguição de inimigos políticos. Provavelmente o mais famoso líder guatemalteco desse período é o Efraín Ríos Montt, que foi considerado culpado por genocídio de populações indígenas. Ele foi o primeiro líder da América Latina a ser considerado culpado por esse crime. Foi sentenciado a 80 anos, 50 por genocídio e 30 por crimes contra a humanidade. Mas ele nunca foi preso. A sentença foi anulada, aguardaram um novo julgamento, mas o cara morreu em 2018, com 91 anos de idade. Um porta-voz dele chegou a dizer que ele morreu em paz e com a consciência tranquila. Esse genocídio ainda não é reconhecido por boa parte da população guatemalteca. E pasmem, o cara foi capaz de fazer isso em um governo que durou menos de 1 ano e meio, porque ele foi presidente de março de 82 até agosto de 83. Só que ele não foi o único. A Guatemala teve vários presidentes violentos e corruptos no poder. Por conta dessas diversas violações dos direitos humanos, o apoio militar dos Estados Unidos foi cortado em 1977. Um pouco depois, na década de 1980, os caras cortaram apoio financeiro também. Algumas pessoas que trabalharam para a CIA durante o golpe na Guatemala já se pronunciaram a respeito. E uma das entrevistas mais famosas é aquela do agente Philip Eddy, que diz que a CIA nunca se importou muito com a democracia, a não ser que seja em um país que apoie e colabore com os Estados Unidos. Se não fosse o caso, a democracia não vale de nada. A CIA pode ter apoiado golpes de Estado mundo afora, mas o Vogalizando a História só apoia porque tu apoia esse canal, cara. Então não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo e compartilhar ele para as pessoas. É necessário saber o que aconteceu na Guatemala. Um beijo e vamos se amar.